Um abraço aos amigos da TCM, assinantes da TCM, dirigentes da CDL Mossoró e da CDL do Rio Grande do Norte, aos diretores e associados da ASIM, Associação Comercial e Industrial de Mossoró, do Sindicato dos Lojistas, o Sindilojas, do Sindicato da Indústria da Extração do Sal de Mossoró e o Sindicato dos Trabalhadores do Sal, enfim, aos professores, alunos do curso de Economia, com quem tenho interagido e são ouvintes, são telespectadores semanais do nosso Radar Econômico. Estamos no dia 4 de abril do ano 2024, com um novo programa, e abraçamos aos meus amigos e às minhas amigas. Os santos do dia, a Igreja Católica cultua a memória de dois santos, Santo Isidoro de Sevilha e São Benedito, o negro. Santo Isidoro de Sevilha nasceu no ano 560. Foi bispo de Sevilha de 599 até sua morte em 636. É considerado um dos últimos padres latinos e um dos mais importantes intelectuais da Idade Média. Escreveu diversas obras de teologia, história, filosofia, ciência, sendo o mais famoso enciclopédico da etimologia. Foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Bento XIV em 1722. São Benedito, o negro, nasceu na Sicília, na Itália, por volta de 1526. Era filho de escravos e entrou para a ordem dos frades menores em Palermo. Tornou-se conhecido por sua humildade, obediência e fervorosa devoção a Nossa Senhora. Faleceu em Palermo em 1589. Uma nota triste: a Diocese de Mossoró perdeu, na madrugada de terça para quarta-feira, um padre com 27 anos de idade, Padre Felipe Della Neve Palferrense, recém-ordenado por Dom Mariano Manzana em agosto de 2023 e contraiu infecciosa doença, falecendo em Mossoró, no Hospital Wilson Rosado. Foi velado da Catedral de Santa Luzia e o seu corpo trasladado para Pau dos Ferros, de onde era originário. Mossoró inteira sentiu, e a Diocese de Mossoró sentiu também, a morte desse padre tão jovem e com uma pregação tão boa. Domingo último, eu tive a oportunidade de receber a hóstia santa das mãos do Padre Felipe. Estou triste com a sua morte. A notícia de economia da semana. O ICMS na gasolina provocou uma onda de elevação nos preços do combustível em todo o Brasil. Uma análise recente revela que os estados já registram valores médios superiores a R$ 6 o litro de gasolina, impactando diretamente o bolso dos consumidores. Este cenário reflete a complexidade tributária do Brasil e as variações regionais que afetam diretamente o preço final dos consumidores. Os dados são da Agência Nacional de Petróleo, ANP, que apontam para uma diferença entre estados, como a região norte apresentando os maiores valores. Especificamente, os preços da gasolina estão mais caros no Acre, Rondônia, Amazonas, todos ultrapassando R$ 6,30 por litro. Os 10 estados com a gasolina mais cara do Brasil são o Acre, a Amazônia, Rondônia, como dissemos há pouco tempo, Roraima, Sergipe, Paraná e, entre outros, a Bahia. Portanto, o Rio Grande do Norte tem um preço médio de R$ 5,95 pelo preço da gasolina. O INSS, em 10 anos, o total de benefícios da Previdência cresceu o triplo do número de contribuintes entre 2012 a 2022. A expansão nos benefícios foi de apenas 0,7% ao ano. Já os pagamentos avançaram 2,2% anualmente. Especialistas alertam para a necessidade de uma nova reforma com relação à Previdência, com o desafio de equilibrar as contas do regime de aposentadoria. O governo registrou um crescimento médio por ano de apenas 0,7% na arrecadação. E os números de novos contribuintes sucedem previamente de 2012 a 2022, ao mesmo tempo que a quantidade de beneficiários pagos no período aumentou 2,2% ao ano. Para conter a alta do dólar, o Banco Central anunciou leilão da moeda estrangeira esta semana. O Banco Central fez anúncio de início da noite de segunda-feira. Essa é a primeira intervenção feita no governo Lula. O Banco Central anunciou que realizou leilão swap, adicional à venda de dólares no sentido de diminuir a expressão em real.
Mesmo assim, o dólar continua acima dos R$5, tendo atingido segunda-feira a mais alta cotação de outubro de 2023 até abril de 2024. Os contratos de swap, mesmo sendo ofertados ao mercado futuro, influenciaram pouco na cotação. E, até hoje, a cotação da moeda continua acima de R$5 um dólar americano, o que é ruim para a economia nacional. Embora os exportadores estejam felicitados porque, vendendo mercadoria na moeda americana, o seu lucro é maior. Mas para o comércio local, o comércio brasileiro, é importante que o dólar não valha mais do que R$ 4,90, uma paridade que diríamos é a consensual. Um projeto de lei que será encaminhado pelo governo prevê a redução da alíquota do day trade de 20% para 15% e muda a taxação das criptomoedas. O governo pretende facilitar a vida do pequeno investidor na Bolsa de Valores, ao mesmo tempo permitir que o imposto de renda sobre as vendas seja apurado a cada trimestre e não mensalmente, como é feito até hoje. A mudança consta em um projeto de lei que deverá ser encaminhado ainda esta semana ao Congresso Nacional. A proposta também aumenta de forma proporcional o limite da isenção de nossas operações, que passa de 20 mil por mês para até 60 mil reais ao trimestre. A mudança, portanto, busca preparar o mercado para receber a recuperação e que deverão migrar de novos fundos exclusivos de investimento. Com a instituição em regime permanente de verificação, o Banco Central e os fundos, está sendo formatado no governo um projeto que haverá de aliviar e transformar a cobrança mensal dos lucros obtidos na Bolsa de Valores para a trimestralidade. 3 meses será cobrado o imposto devido ao governo federal. O governo pretende reduzir, através de medida provisória, o preço da energia elétrica, da luz, medida que ainda será publicada, dá mais tempo para as usinas e as renováveis entrarem em operação. O Ministério de Minas e Energia decidiu acrescentar na mesma medida provisória, que pretende reduzir 4% na conta de luz, também prevê a extensão dos subsídios que acabam impactando diretamente as tarifas de energia no Brasil. E isso poderá surtir efeito a curto prazo. Pelo menos a Casa Civil diz que esse estudo, por 36 meses, haverá um prazo para que projetos de geração de energia renovável com subsídio do governo possam atingir o Brasil de uma maneira geral. O prazo inicial estabelece que em 2021, quando foi aprovada a privatização da Eletrobras, era de 48 meses, vencendo no ano que vem. Essa equiparação deverá acontecer principalmente no Nordeste, que tem descontos nas suas tarifas de transmissão. É o que se espera que essa medida provisória traga um alento na redução do preço da energia consumida pelas empresas e pelas residências em todo o Brasil. E o Senai do Ceará e a Furachem Latam inauguraram nesta última quarta-feira, ontem, o primeiro laboratório de formação prática em telecomunicações localizado no estado do Ceará. Este laboratório tem como foco a capacitação de profissionais em diversas áreas de redes de fibra óptica, incluindo projetos, instalação, manutenção e medição. O laboratório surge em um contexto de crescente demanda por profissionais qualificados em fibra óptica, especialmente na costa e no Ceará, que se destaca como o principal meio de telecomunicações na América Latina com relação à inauguração da fibra óptica. Enquanto o Ceará se desenvolve com um aparelho dessa magnitude que vai fazer cobrir com plena capacidade as telecomunicações e principalmente a fibra óptica cobrir todo o estado do Ceará, o nosso Rio Grande do Norte recebe a visita do ministro dos Transportes, que ao observar a queda de uma ponte entre os municípios de Lages, do Cabugi e Caiçara, do Rio dos Ventos, dá um prazo de 6 meses a 1 ano para a reconstrução dessa ponte. E veja bem, meus caros telespectadores, que prometeu-se há muito tempo que haveria a duplicação a partir desse ano 2024 da BR-304 que liga Natal a Mossoró. E agora eu pergunto, como é que 200 metros será reconstruído de 6 meses a 1 ano e quando teremos
a efetivação, a concretização da duplicação prometida já há tantos anos da BR-304? É uma pergunta que eu deixo a você, mas a resposta, você como eu, não pode dar, porque o Rio Grande do Norte está sendo tratado de uma maneira tão bizonha, onde uma ponte e as suas cabeceiras, o ministro diz que vai construir de 6 meses a 1 ano. Durma-se com um barulho desse. O nosso estado acaba de registrar 597 megabytes na potência instalada da geração da própria energia solar, de acordo com o dado da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. O estado possui mais de 60 mil conexões operacionais de energia solar em telhados e pequenos terrenos, espalhados em 167 municípios do Rio Grande do Norte, ou seja, 100% do estado do Rio Grande do Norte. Anualmente são mais de 61 mil consumidores de energia elétrica que passam a contar com a redução da conta de luz, maior autonomia e confiabilidade elétrica. Desde 2012, a modalidade já proporcionou ao Rio Grande do Norte a atração de mais de 3 bilhões de reais em investimentos, geração de mais de 17 mil empregos e arrecadação de 700 milhões aos cofres públicos. O avanço da energia solar no país é fundamental para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Brasil e ajuda a diversificar o suprimento da energia elétrica do país, reduzindo a pressão sobre os recursos hídricos e o risco da ocorrência da bandeira vermelha na conta de luz da população. O Rio Grande do Norte, atualmente, um importante centro de desenvolvimento dessa energia solar e a tecnologia fotovoltaica representam um enorme potencial de geração de emprego e renda para o nosso consumidor e para a nossa população. E as maiores barragens do Rio Grande do Norte começam a sangrar. As águas estão rolando. Os 2 maiores reservatórios do Rio Grande do Norte e a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no município de Itajá, e Santa Cruz, no município de Apodi, resistem a maior volume de água represada desde 2012, portanto há 12 anos. Os dados são do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, o IGARD. Na manhã desta quarta-feira, a barragem de Santa Cruz, em Apodi, chegou aos 71%, com seu volume de 425 milhões de metros cúbicos d'água. A capacidade do reservatório é de 600 milhões de metros cúbicos. Portanto, nunca teve tão alta. Já Armando Ribeiro Gonçalves atingiu 67%, com 1.581.894 metros do volume, de sua capacidade de 2.400.000 metros cúbicos de água. O açude de Marechal Dutra, o conhecido como Gargalheiras, lá no Acari, chegou a sangrar o véu de noiva. A última sangria tinha sido em 2011. Portanto, o povo de Acari, de Gargalheira, do Siridó, está rindo à toa com a água rolando. Esse açude estava seco há 6 meses atrás, cota zero, e transbordou com sua capacidade de quase 50 milhões de metros cúbicos. A reserva de Santo Antônio de Caraúba chegou aos 96%. O reservatório de Cruzeta, lá no Siridó, resiste ao maior volume desde 2011, 17 milhões de metros cúbicos d'água, e sua capacidade é de 23 milhões de metros cúbicos d'água. Além disso, o Rio Grande do Norte tem 10 reservas hídricas que atingiram o volume total: Mendubim em Açu, Campo Grande em São Paulo do Potegi, Pataxó em Panguaçu, Dourado em Currais Novos, Riacho da Cruz em Riacho da Cruz, Passagem em Rodolfo Fernandes, Malhada Vermelha em Severiano Melo, Encanto na cidade de Encanto, Santa Cruz do Trairi, estão sangrando e fazendo a festa da alegria do povo. É sinal que mais tarde teremos na mesa o milho, o feijão e as nossas iguarias regionais, tranquilizando o abastecimento do estado do Rio Grande do Norte. A barragem de Santa Cruz começa a captar um volume essencial de água. E a barragem de Mossoró, do rio Mossoró, também já está no seu princípio de sangria, embora o nosso rio esteja assoreado e a sua capacidade de acúmulo de água seja muito reduzida. Mas temos Santa Cruz lá, em Apodi, com 600 milhões, com a sua capacidade de represa e garantindo água, abundância durante todo esse período. As despesas do governo atual do estado do Rio Grande do Norte aumentaram 11,9% no ano passado, 2023, enquanto chegando a arrecadar o Rio Grande do Norte 17 bilhões 280 milhões no ano passado.
Enquanto isso, as receitas atingiram o valor de 17 bilhões e 600 milhões de reais e cresceram 12,18%. Os números estão no relatório anual de contas realizado, apresentado pela governadora Fátima Bezerra nesta terça-feira última, dia 2. O percentual contabilizado dos gastos acende o alerta na gestão estadual, visto que esses números contribuem para que o Estado mantivesse acima dos valores determinados pela Lei da Responsabilidade Fiscal e o limite constitucional é de 49%. Mas em 2023, o índice do governo ficou em 54%. Os gastos com o pessoal, meu caro telespectador, funcionários públicos em geral, cargos comissionados e encargos, possuem o maior peso entre as despesas do Rio Grande do Norte. No ano passado, só este item custou ao Estado 12 bilhões e 500 milhões de reais, sobrando pouco para obras de investimento. Estamos aí com as estradas estaduais, todas elas danificadas, onde existe mais buraco do que asfalto, e a governadora precisando investir mais na saúde. E ela tem boa vontade, tem espírito público, é responsável, mas vê a folha de pagamento diminuindo para pagar pessoal. Junto à governadora, o secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte, Carlos Eduardo Xavier, também tem a mesma preocupação. E a Controladoria Geral do Estado, através de Luciana Daltro. Ontem, a governadora esteve reunida com outros governadores, junto ao ministro Alexandre Padilha e o chefe da Casa Civil da Presidência da República, tratando o alongamento da dívida dos estados do Nordeste com a União, pedindo juros menores e um alongamento maior, já que o Estado só está arrecadando, e arrecadando muito, para pagar as suas despesas com o pessoal e poucos investimentos. Carece de maiores cuidados à saúde, às estradas, à segurança pública e à educação. Até quinta-feira, com um novo Radar Econômico às 20 horas e 15 minutos.